Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas que você vai ver essa live, que vai ficar gravada, né? Mas fazia tempo que eu não aparecia aqui. Saudades de estar mais perto de vocês. E hoje eu vou fazer uma live para falar um pouquinho mais desse material aqui, que é o jogo da memória dos antônimos. E eu vou apresentar para vocês 14 maneiras de usá-los. Então, a gente vai poder aprender 14 maneiras de você estimular os seus alunos a aprender inglês com jogos. E nesse caso aqui, esse jogo faz parte, nós estamos com uma promoção. Oi, Carol. Oi, quem tá chegando aí, Leones. Esse jogo faz parte da promoção de fevereiro. Não sei se todos estão sabendo, eu estou fazendo uma promoção para quem quer ter todos os jogos, comprando 3 jogos por mês. Então todo mês a gente lança uma promoção com 3 jogos. No final de um ano, se você comprar todos os meses, você vai ter os 36 jogos da Play to Learn. E aí eu também prometi que eu faria lives. Thaís, seja bem-vinda. Eu faria lives ensinando, dando dicas, mais dicas de como é que vocês podem usar esse nosso material e também para os professores que não conhecem, conhecer melhor o nosso material. Então, às vezes o professor pensa, é um jogo da memória, é só isso? Não, é muita coisa. Eu tô aqui com, a minha mesa tá cheia de coisas para que o ensino de inglês fique mais divertido, mais gostoso. Certo? Oi, Bruna, Teacher Bruna, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Então, para quem essa live vai ficar gravada, salva aqui no Instagram e lá no YouTube também. Então, vamos lá. Como eu disse, tem 14 maneiras de usar esse jogo. A primeira maneira de usar esse jogo é, claro, deixa eu ver aqui, é para ensinar os adjetivos. Então, se você acha interessante que seus alunos aprendam adjetivos para descrever pessoas, países, coisas, né, de um modo em geral, então vocês podem oi, Teacher Bruna, vocês podem usar. Então o primeiro uso dele é ensinar adjetivos. Agora, que mais eu posso ensinar? Depois que eu usei, eu posso ensinar posso usar como flashcards para ensinar os adjetivos. Apresentei os adjetivos para os meus alunos, aí vai depender muito de como se dá essa minha interação com eles. Eu posso apresentar através de frases, eu posso descrever essa palavra em inglês, ou eu posso até falar em português, se você acha que isso faz sentido para os seus alunos. Então, primeiro uso, ensinar os adjetivos. Depois que eu ensinei os adjetivos, eu posso colocar os meus alunos em grupos para que eles brinquem de jogo da memória. Brincar de jogo da memória vai ajudar os seus alunos a consolidar esse aprendizado. Então, primeiro ensina os adjetivos, depois você pode brincar de jogo da memória. Agora, o jogo da memória que eu gosto de fazer é um jogo da memória que tem muita língua envolvida, muita língua inglesa. Eu vou dar aqui para vocês 6 sugestões de como é que você pode fazer com que o seu jogo da memória não seja abre aspas, simples jogo da memória. Vamos lá? Por exemplo, tô brincando lá, eu sou aluno, deu match aqui. Então, happy, sad. E aí, só que para eu marcar ponto, o que eu tenho que fazer? Aí eu vou dar 6 dicas. O meu aluno vai ter que falar a palavra. Se ele conseguir pronunciar as 2 palavras corretamente, aí ele marca ponto. Então, happy, sad. Se ele conseguiu falar, então é uma maneira do seu aluno falar. A gente sabe que os alunos têm muita dificuldade em falar. Então, eu vou colocando os meus alunos em atividades mais simples para eles irem se acostumando. Então, o jogo da memória, primeira atividade, simplesmente falar. Segunda atividade, eu posso pedir para que ele soletre. Então, se eu já ensinei o vocabulário, eu quero fazer uma revisão, eu vou pedir para que ele soletre as palavras que ele encontrou. A terceira maneira de eu incluir um pouquinho mais, oi para quem está chegando, a terceira maneira para eu incluir um pouquinho mais de língua nesse jogo é que ele faça uma pergunta. Então, ele encontrou as 2 palavras. O que eu posso fazer? Faz uma pergunta. Pode ser uma pergunta simples. Are you happy?
Are you sad? Tá ótimo. Por quê? Porque ele encontrou os pares, então ele sabe, né? Você pode até ver se ele sabe o significado das palavras. Aí ele fez uma pergunta com as palavras. Então, ele está usando a língua de uma maneira bem significativa. A quarta maneira é para ele fazer uma frase, né? My dog is very happy. My cat is sad. Sei lá, estou dando alguns exemplos. Para fazer uma frase. A quinta dica é que ele tem que fazer uma frase negativa. My neighbor isn't happy. Fez uma frase negativa. Ou aí a sexta dica tem várias dicas envolvidas. Pode fazer uma frase no presente, no passado ou no futuro. Então vejam só que eu dei 7 dicas de como é que você pode envolver a língua, fazer um jogo da memória com uma pegada diferente envolvendo a língua inglesa. Então essa foi a segunda dica. A terceira dica é para você usar esse Fly Swatter aqui. É uma maneira bem gostosa dos seus alunos aprenderem inglês e praticarem. Então, por exemplo, eu posso pegar todos os adjetivos, são 24. Então eu posso pegar, vamos tirar essas palavras pop aqui e essa aqui, porque daí são 28. A gente tira isso aqui, eu posso colocar os antônimos aqui, espalho numa mesa, e daí vai depender muito do número de alunos. Se você tem uma classe grande, aí você vai fazer 2 filas e você vai precisar de 2 Fly Swatters. Você vai precisar de 2 filas e aí cada aluno que fica no início da fila, ele vai colocar o Fly Swatter aqui. Então, todos esses, e você vai ficar com os antônimos. Então, vejam só, eu mostrei por, aí você vai lendo, vai cantando essas palavras e o aluno que vê na mesa primeiro e acertar, ele fica com a carta. Ganha o aluno que tiver mais cartas. Então, essa é uma maneira, né? Usando o Fly Swatter, você pode fazer com que os seus alunos, além de ouvir, eles vão ter que ouvir e achar na mesa a palavra que corresponda ao que você falou. E também ele vai ter que saber qual é o antônimo. Então, se na mesa tem por, você vai falar reach, ele vai ter que processar. Então, esse tipo de exercício é um tipo de exercício que eu considero, além de ser competitivo, além de ser divertido, um exercício muito inteligente e que leva em conta a inteligência do seu aluno também, certo? Então, esse é uma maneira de você brincar com o Fly Swatter, que é o mata-moscas, né? O mata-moscas que a gente compra em qualquer loja de produtos da China. A quarta maneira de você praticar, eu estou falando sobre esse jogo aqui, sobre os antônimos, a quarta maneira de você praticar os antônimos é fazendo um bingo com seus alunos. A gente tem um bingo pronto em PDF, se você quiser é só pedir pra gente. E aí você imprime e depois que você brincou de jogo da memória, você pede que seus alunos escrevam todas as palavras que eles lembram do jogo dos antônimos. E aí você vai cantando, são 48. Aí você vai cantando e quem ganhar primeiro, se você quiser, você pode até colocar alguns prêmios ou sem prêmio nenhum, né? Só pelo prazer de aprender e de ter uma aula bem gostosa. Então, bingo. A quinta maneira de você usar esse nosso jogo da memória aqui, aí vai depender muito do nível dos seus alunos, mas uma maneira é você fazer aquela atividade que eu gosto muito, que chama-se Crazy Story. Então, você vai dar a carta para os seus alunos, né? Cada um vai ficar com uma carta e aí você começa uma história e o seu aluno tem que continuar a história incluindo a palavra. Ele pode ter que fazer 1, 2 frases até que ele consiga incluir a palavra que você deu. Então essa é a quinta maneira de você usar. Você também pode usar, se você está ensinando comparativos e superlativos, você pode usar o jogo para ensinar os adjetivos e depois você pode até pedir para que eles que eles selecionem 10 ou selecionem 20 ou copiem todos e daí eles coloquem as palavras nos graus
superlativos e comparativos. É legal porque tem 48 palavras, então ele vai ter várias terminações, né? Então, por exemplo, rich vai ficar richer. Que mais? Olha esse aqui. Happy. Aí o meu aluno tem que saber que para fazer o comparativo ou superlativo, eu troco Y por I, e se for comparativo, eu coloco ER, e se for superlativo, eu vou colocar o IEST, né? Happiest. Então, tem várias. Boring, aí o seu aluno vai ter que saber que é more. Então, tem várias maneiras, né, de você usar esse material. Então, eu tô aqui falando que você pode usar para ensinar comparativos e superlativos. Uma maneira que eu gosto muito, e daí vai depender de você, você pode simplesmente dar as cartas, né? Chama-se tic-tac-toe or noughts and crosses, dependendo, né? Se você tem 2 nomes esse jogo. E aí eu gosto de ter um board. Isso aqui, se vocês não estão reconhecendo, é o fundo de uma caixa de pizza. Ela tá limpinha porque ela não foi usada. Eu não sei porquê. Acho que eu trouxe um pedacinho de pizza e ela ficou limpinha assim, daí eu resolvi usar. Então eu só segui, ó, não precisa nem medir muito. Pega uma régua, faz a divisória e aí os alunos vão colocando as cartas. É claro que aqui eu coloquei para mostrar para vocês, eu dei uma coladinha para ficar legal para pôr no vídeo. Se você quiser, você pode plastificar a caixa e aí ele vai poder marcar o que ele quer. E daí também tem várias maneiras de usar. Você pode pedir para ele fazer frases afirmativas, negativas, interrogativas, ou você pode pedir para que eles transformem as palavras em comparativo ou superlativo. Então, essa é a dica, tic-tac-toe é a dica número 8. A dica número 9 é uma que eu gosto muito e a gente colocou cartas extra nesse jogo. Então, nessa última versão que a gente tem, deixa eu mostrar, nós vamos ter 4 cartas escrito pop. E como é que você joga Popcorn Words? Então, você vai colocar as 4 cartas escrito pop aqui no balde. É um balde de pipoca, certo? Essa é uma brincadeira que eu vi bastante nos Estados Unidos. E aí você vai colocar as outras cartas. E aí você, por exemplo, seus alunos estão em um círculo. Aí ele pegou a palavra happy. Você pode pedir para que ele faça uma frase. My mother is happy. Pronto, fiquei com a carta. Passou para todos os colegas, voltou para mim. Aí peguei outra carta. Narrow. I live in a narrow street. Ficou para mim. Passou para todos os colegas. E agora eu fui pegar uma outra carta e eu peguei a carta com a palavra pop. E aí, o que acontece quando eu pego a carta com a palavra pop? Eu tenho que devolver tudo que eu consegui até esse momento. Então, aí eu perco as cartas. Tá aí a diversão. Ganha quem no fim do jogo tiver mais cartas. Então, é uma brincadeira bem gostosa e nós incluímos essa palavra pop em alguns dos nossos jogos. Tem também no What Time Is It tem a palavra pop também. E agora, também para praticar comparativo e superlativo, só que com o sino. Então, você vai ficar com as palavras que você quer praticar aqui em mãos. Você deixa esse sino em cima da sua mesa e aí você fala, por exemplo, como está aqui, ó, interesting. E o aluno que correr e tocar o sino primeiro, daí você vai falar interesting, daí você pega uma carta. Esse jogo acompanha 4 cartas, então tá assim, ó, superlativo, uma pergunta, superlativo, uma frase afirmativa. Cadê as outras? Aqui, na verdade eu misturei aqui. Então, superlativo, pergunta, comparativo, afirmativa,
comparativo pergunta e superlativo frase afirmativa. Então você falou enter sim, o aluno tirou, o aluno que tocou o sino, você vai falar então que ele vai ter que ir para a lousa e escrever essa palavra aqui vai ter que fazer uma frase no superlativo. Bem interessante, né? Então ele vai ter que, é uma maneira de você fazer com que ele escreva frases no comparativo ou no superlativo de uma maneira bem rápida, porque é uma competição, certo? Aí é claro que os outros grupos vão observar. Se a frase estiver certa, ele marca ponto. Se a frase estiver errada, ele não marca pontos. Oi, quem tá chegando, sejam bem-vindos. Eu tô gravando essa live aqui para falar sobre o jogo dos antônimos. E eu tô falando, eu já tô na 10ª maneira, eu vou falar mais algumas maneiras de usar esse material aqui para ensinar não apenas adjetivos, mas também superlativo, comparativo e frases. Vamos lá, uma outra maneira, você pode colocar todas as ó, vamos fazer o seguinte, vamos ver se aqui dá para vocês verem. Olha, coloquei, dá para ver? Coloquei aqui, eu coloco a mão aqui em cima para ele poder rodar. Ele rodou, caiu aqui, thin. Aí o meu aluno vai ter que fazer uma frase com a palavra thin. Se a frase estiver certa, ele marca pontos. Se a frase estiver errada, é claro, não marca pontos. E aí você também pode definir que tipo de frase que é. É uma pergunta? Agora só valem perguntas. Agora só vale frases negativas. Só vale frases interrogativas. E assim por diante. Você decide, tá? Tem uma foto com spinner que eu coloquei todos. Eu fiz um círculo com todas as cartas. É uma maneira bem legal para fazer também. Agora estamos na maneira dardos. Aqui, ó. Eu comprei numa loja aqui em Sorocaba que chama Maravilhas do Ar. Então tem esses dardos aqui. Como é que você pode fazer? Você pode dar esses dardos para os grupos ou você pode fazer como uma atividade da classe toda. E aí você combina com eles, olha, a gente vamos fazer frases, mas vamos decidir quantos pontos valem as suas frases. E aí vamos tirar todos eles daqui. O aluno vai jogar o dardo e, dependendo da onde cair, vai ser quanto vai valer a frase dele. Vamos lá? Ó. Opa, ó, a minha valeria tá bem aqui no meio, né? Não, mas ó, 150, 140. Então, se eu fizer uma frase correta, ela vai valer 140 pontos. Vamos de novo? Aqui também 140, só joga desse lado, né? Aqui 180. Então é bem gostoso porque eles vão, eu trago esses materiais extras porque eles trazem mais diversão, mais competição para a sala de aula. E o nosso cérebro, ele é equipado, o cérebro do ser humano, ele é competitivo. Então, às vezes a gente pede para os alunos fazerem uma frase, eles fazem aquela cara de pouca vontade, de que não querem fazer frase, né? Agora, se eu estou dentro de uma competição, se vale pontos, aí eu estou falando a língua deles, né? Por isso que os alunos ficam tanto tempo jogando videogame, né? Porque sempre tem um desafio, e é isso que o cérebro do ser humano quer. Nós queremos desafio. Esse desafio ativa a nossa vontade de superação. E aí, por isso que a gente fica tão grudadinho nos videogames, né? Porque tem desafio, a gente quer superar. E aqui também, a gente pode fazer isso também, ativar essa parte do nosso cérebro na sala de aula de língua inglesa ou qualquer outra matéria que você pode incluir jogos. Eu tô chegando no fim. A última dica que eu quero dar para vocês, olha, eu posso colocar as cartas aqui, você pode arrumar lá a sua sala de aula, né? E eu vou colocar o quê? Eu vou colocar esses pinos de boliche. E aí tem, é claro que tem, sei lá, acho que tem 9 pinos, né? O boliche eu coloco aqui e aí o aluno vai jogar. Ele jogou uma bolinha, isso que aqui vai cair tudo, né? Vamos lá. Ele jogou a bolinha, ó, joguei a bolinha, derrubei 2 pinos. Então, isso significa que
eu tenho 2 cartas. Já marquei 2 pontos? Não. Eu vou ter que fazer 2 frases. E aí vai depender do nível do seu aluno. Se você tiver um aluno mais avançado, você pede para que ele faça 2 frases que estejam conectadas. E se você tem alunos mais em nível iniciante, você pode pedir que façam 2 frases desconectadas, e se elas estiverem corretas, eles vão marcar os pontos. Agora, se você quer fazer essa brincadeira com alunos de nível bem iniciante, você quer só que eles aumentem o vocabulário, você pode pedir para que ele, por exemplo, soletre a palavra e fale se ele sabe o significado dessa palavra em português. Tá valendo. Então, tem muitas maneiras de você incluir jogos na sua sala de aula, e dessa maneira você vai fazer com que o seu aluno fale mais, né? A gente sabe que o aluno só vai realmente ter um bom desenvolvimento na língua inglesa se a língua inglesa passar pelo corpo dele. A língua inglesa é um conhecimento diferente. Por exemplo, quando eu aprendo história, eu posso memorizar os fatos e eu estou aprendendo história. A língua inglesa é um conhecimento diferente de todos os outros, porque além de eu ter que memorizar as regras, o vocabulário e a pronúncia das palavras, eu vou ter que colocar o meu corpo em ação quando eu for falar a língua, porque ela tem que passar pelo meu corpo. Se eu não falar, não vai dar para eu me comunicar de outra maneira, né, com mímica. Aí eu não tô falando inglês, eu tô fazendo mímicas. Então, por isso que todas essas dicas que eu dei para vocês hoje, elas envolvem o aluno participar através da fala. Então teve jogos, né? Então recapitulando, eu ensinei a usar bowling, eu ensinei a fazer competições com sino, eu também ensinei vocês a fazerem um jogo, um tic-tac-toe diferente com uma caixa de pizza. Que mais que a gente falou? Esse aqui que eu adoro, que é Popcorn Words, que é muito legal. Então tem várias maneiras de você engajar os seus alunos. Lembrem-se, se o seu aluno não está falando, nem que seja primeiro palavras, depois frases, depois ele começa a fazer histórias, se ele não está falando, ele não vai aprender inglês. Você tem que colocar o seu aluno para falar. E eu gosto muito de fazer pequenos grupos. Tem o Paul Seligson, e ele me ensinou há 27 anos atrás. Uma vez ele veio para o Brasil e eu fiz um curso com ele, e ele falou que uma maneira da gente fazer com que todos os alunos tenham mais chance de falar em sala de aula é eu colocar os alunos em pequenos grupos. Oi, Ângela, querida, tudo bem com você? Obrigada, viu? De colocar os alunos em pequenos grupos. Então, por que não usar esses gadgets? São todas coisas muito simples, né? Que dá pra gente ter na sala de aula e que dá uma variedade muito grande de maneiras de brincar. Olha só, nessa meia hora aqui que eu tô com vocês, eu falei simplesmente 14 maneiras de eu ensinar os meus alunos a aprenderem antônimos, frases afirmativas, negativas e interrogativas. Tudo depende do que você quer praticar. E também antônimos superlativo e comparativo. Então tem muita coisa que dá para aprender. Então essa live vai ficar gravada. Se você depois quiser compartilhar com uma colega, ela vai ficar aqui no Instagram. Depois eu vou subir ela para o YouTube. E se você não está sabendo, a gente tem uma promoção que você compra 3 jogos por mês com 25% de desconto. Esse aqui são os jogos de fevereiro. Eles estão R$ 110,10, os 3 jogos, mais o frete. Comprando 3 por mês, a promoção começou em novembro. Comprando 3 por mês, o ano que vem, né, daqui a 12 meses, você vai ter os nossos 36 jogos. Posso lançar alguma coisa aí no meio disso tudo, mas depois a gente conversa sobre isso. E eu também prometi que eu faria lives ensinando a usar cada um dos jogos. Então essa aqui foi a live dos antônimos, certo? Então ela vai ficar aqui no Instagram, no YouTube, e qualquer dúvida manda um direct pra mim que eu vou ter o maior prazer em responder vocês.
Obrigada por quem ficou aqui comigo, quem passou pela live. É sempre muito bom estar com vocês. E se vocês tiverem sugestões de como é que vocês, de algum jogo que eu não tenho falado ultimamente, manda um direct pra mim, pede a sugestão, que eu adoro ser desafiada. Então é isso, gente. Tô encerrando a live aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Oi, Carlos. Tô saindo agora. Estamos encerrando a live, que foi sobre os antônimos. Então, tchauzinho, gente. Se vocês acharem que faz sentido essa live para algum colega de vocês, manda o aviãozinho lá e depois vai ficar salvo aqui e compartilha com eles também. Eu compartilhei 14 maneiras de usar esse material aqui. Tchau, gente. Boa noite, boa tarde.